graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, módulo 1, livro 2, Anjos, Homem e Pecado. Estamos iniciando hoje o capítulo 7, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Mas antes vamos fazer uma retrospectiva do capítulo 6, a natureza essencial do homem. Vimos o seguinte, no tópico 1, o que é o homem? O homem é a coroa da criação, com a qual Deus tem um sério propósito. No tópico 2, o espírito do homem, nós vimos que é o canal através do qual o homem pode conhecer a Deus e as coisas inerentes ao reino de Deus. No tópico 3, a alma do homem, compreendemos que é o elo de ligação e o relacionamento harmonioso entre o espírito e o corpo. E no último tópico 4, o corpo do homem, que é o órgão dos sentidos, é o laço que une o espírito ao universo material. Amém? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, todas essas aulas estão ali no nosso playlist. E você pode baixar e assistir e tirar alguma dúvida. Também, se tiver alguma pergunta, após você fazer essa recapitulação, pode fazer, e nós estaremos voltando e fazendo, respondendo a sua pergunta. Então, hoje, no capítulo 7, nós estamos iniciando o tópico 1, conceitos históricos da imagem de Deus. Amém? Um dos ensinos cardeais da Bíblia é de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para amá-lo, obedecê-lo e segui-lo. Mas o entendimento da imagem e semelhança de Deus no homem não é uma questão muito fácil, tá? E nós vamos ver essas questões. Quase todos os teólogos judeus e cristãos têm relutado em ver qualquer participação real do homem na essência divina, preferindo usar termos como aparência, semelhança, etc. O homem teria sido parecido com Deus, embora sem a natureza essencial de Deus. Em qualquer sentido real, nós temos que entender isso. Essa semelhança, em seguida, ela é explicada em termos de qualidades e atributos morais, racionais, espirituais, e nunca em termos assim de natureza essencial. Ok? Então, sendo assim, seria necessário, e nós vamos fazer isso agora, analisar todos esses conceitos que foram surgindo durante as eras. Ok? Fica assim mais fácil nós entendermos. Primeiro, conceito histórico da imagem de Deus. Então, nós voltamos novamente. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E vestígios dessa verdade se encontram até mesmo na literatura gentílica. Okay? Por exemplo, um estudioso da literatura grega aponta o fato de uma das palavras gregas traduzidas por homem, que é anthropos, ser a combinação de palavras o significado literal é aquele que olha para cima, demonstrando a necessidade do homem de adorar. Né? Ele foi criado com essa essência. E Paulo, ele assinala ante aos atenienses curiosos ali no Areópago, que alguns dos mais famosos poetas gregos, entre os quais Criantes e Arato, fizeram um registro ali em Atos 17, versículo 28, em que eles falam, porque dele também somos geração. Então, vamos fazer acrescentar aqui, porque dele, Deus, também somos geração. Né? Então, Paulo cita essa referência desses poetas. Ok? Bom, então vamos lá. Qual é o conceito dos pais da igreja? Né? Bom, então, antes da gente
entender qual é o conceito, primeiro nós temos que entender essa questão. O que são os pais da igreja? Então, são grandes vultos da igreja primitiva, da primeira igreja. Então, eles são chamados comumente de pais da igreja. Eles tinham como ponto pacífico a crença quanto à imagem de Deus no homem, a qual consistia principalmente nas características racionais e morais do homem e em sua capacidade de santificar-se, né? Mas alguns deles foram levados a crer e a incluir nos seus escritos que o homem, como imagem de Deus, ele possuía características físicas de Deus. Então, Irineu e Tertuliano, eles fizeram a distinção entre imagem e semelhança de Deus, né? E encontraram na imagem a característica física de Deus no homem. E na segunda, a semelhança seria a natureza espiritual de Deus no homem também, ok? Mas essa teoria não foi muito avante, não. Clemente de Alexandria e Orígenes refutaram a ideia de qualquer semelhança corporal entre o homem e Deus, né? E sustentaram que a palavra imagem, ela denota características do homem como homem simplesmente, enquanto que a palavra semelhança vem falar da qualidade que não são essenciais no homem e podem ser cultivadas ou perdidas, tá bom? Então, esses conceitos foi também difundido ali por Ataniso, Hilário, Ambrósio e João de Damasco. Eles também tinham esses princípios. Bom, Agostinho sustentava que a imagem seria a faculdade intelectual da alma e a semelhança seria a faculdade moral. Bellarmino, por sua vez, ele considerava a palavra imagem como um designativo dos dons naturais do homem e a palavra semelhança como uma descrição daquilo que foi acrescentado sobrenaturalmente ao homem, ok? Nós estamos só trazendo os conceitos, porque no tópico 2 nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Então, talvez você fale, está passando rápido. Não, nós estamos trazendo à tona os conceitos. E Pelágio? Bom, segundo Pelágio e seus seguidores e intérpretes do seu pensamento, a imagem de Deus no homem consiste única e exclusivamente em que o homem foi dotado de razão para que pudesse conhecer a Deus. Foi dotado de vontade livre para que pudesse escolher fazer o bem e com capacidade necessária para governar o mundo. Ok? Então, Pelágio, ele denota a razão, a vontade e a capacidade no homem. Ok? E atribuindo a isso a imagem e semelhança de Deus. Tá? Bom, outros conceitos que foram daí para frente. A distinção entre imagem e semelhança de Deus no homem, feita por alguns pais da igreja, foi aceita e seguida por muitas escolas de interpretação, que iriam influenciar o pensamento cristão nos anos seguintes. Evidentemente, nem sempre expressavam o mesmo pensamento quanto ao assunto. Contudo, aceitaram de forma comum que a imagem de Deus no homem inclui os poderes de liberdade, enquanto que a semelhança de Deus no homem fala da justiça original, com a qual Deus
contemplou o homem na sua criação. Ok? Os reformadores. Bom, os reformadores, eles refutavam a diferença entre imagem e semelhança. Né? Então, para os reformadores, a imagem e semelhança de Deus no homem era uma coisa só. Né? E considerava que a justiça original desse homem estava incluindo na imagem de Deus, que pertencia à verdadeira natureza humana, em sua condição original, né? Na qual ele foi criado. Quanto a isso, houve uma diferença de opiniões entre Lutero e Calvino. Lutero, por exemplo, não reconhecia a imagem de Deus em nenhum dos dons naturais do homem, tais como capacidade de raciocínio, capacidade moral, senão exclusivamente na justiça original, o qual considerou perdida por causa do pecado. Então, o homem só tinha a justiça original de Deus, mas, quando pecou, ele acabou perdendo a única coisa que ele tinha. Amém? Calvino. Bom, Calvino, por sua vez, ele escreveu no seu livro Instintos o seguinte, abre aspas, por este termo, imagem de Deus, se vê a integridade com que Adão foi dotado quando seu intelecto era lúcido, quando seus efeitos estavam subordinados à razão, quando todos os sentimentos estavam devidamente regulados, e quando verdadeiramente Adão descrevia toda a excelência e os admiráveis dons do seu Criador. E ainda que a principal base da imagem divina estava na mente e no coração, dos quais a alma e suas potências não faziam parte, nem sequer do corpo, no qual não havia alguns raios de glória. Fecha aspas. Bom, dando continuidade, os teólogos arminianos, a partir do século XIX, de um modo geral, eles concordaram com os reformados sobre a imagem de Deus, a não ser na questão da liberdade da vontade. É que ainda permanece no homem, segundo a concepção arminiana, é que ainda permanece no homem por causa da graça preveniente. O que é essa graça preveniente? Que induz à prática do bem. Né? Então, por causa da graça preveniente, algum tipo de liberdade residual no ser humano que o capacita a agir sem qualquer predeterminação, seja ela divina ou natural. Ou que seria um aspecto essencial da imagem de Deus no homem. Amém? Os teólogos reformadores do século XIX passaram a definir a imagem de Deus em termos de imagem espiritual, que inclui aí a imortalidade. O raciocínio inclui a vontade, os sentimentos e a inteligência. A imagem moral, ou seja, a justiça original de Adão, que Adão recebeu de Deus. Né? O domínio sobre os animais e a criação, e o reflexo dessa imagem no corpo. Ok? Essa é a visão. Já no século XX, Louis Berkhoff, teólogo, enfatizou que o homem é a imagem de Deus. Isso significa que o homem tem certos dons, como conhecimento. Esse conhecimento, eu falo assim, é um conhecimento verdadeiro, né? A justiça, a santidade, tem
poderes intelectuais, liberdade moral e elementos como espiritualidade e imortalidade. Então, observe que os conceitos, eles, ao longo dos séculos, ele vem sendo aprimorado, uns concordam, outros discordam, tiram isso, acrescentam aquilo, voltam algumas coisas, né? Mas nós podemos concluir que o homem não é apenas um ser condicionado pelo ambiente. Não é apenas condicionado pela estrutura genética ou pela estrutura material. O homem não é um espírito preso a um corpo, nem um espírito independente do corpo. Seu corpo é o elemento fundamental da sua expressão vivencial. O termo imagem, no que diz respeito ao homem, inclui tanto os dons naturais, como aquelas qualidades designadas como justiça original, que quer dizer o verdadeiro conhecimento, a justiça e a santidade de Deus. Na queda, o homem, ou melhor, na queda do homem, toda a imagem de Deus nele ficou cativa ao pecado. Amém? Então, espero que nós comecemos a ter essa visão sobre os conceitos, né? Porque isso vai nos facilitar a entender o tópico 2, porque no tópico 2 nós vamos falar o homem criado à imagem de Deus, né? Então, amados, nós vemos o que no tópico 2? Havendo criado todas as coisas de acordo com a sua vontade e pelo poder da sua palavra, né? No sexto dia, criou Deus o homem. Como coroa da criação, nós já vimos isso. Então, a imagem natural de Deus gravada no homem consiste nos seguintes elementos: poder de movimento próprio, entendimento, a vontade e a liberdade. Então, por causa dessa imagem divina, todos os homens são, por criação, filhos de Deus. Mas, como essa imagem foi manchada pelo pecado, o homem deve ser recriado, ou nascido de novo, ou, como nós vimos, regenerado. Só Jesus Cristo, o segundo Adão, possui em si mesmo o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Porque ele é o nosso remidor, o nosso resgatador, né? Além da semelhança natural, há ainda a semelhança moral, porque assim foi o homem criado por Deus. Então, nós veremos todos esses assuntos no tópico 2, na próxima terça-feira. Espero que você tenha gostado. Nós ainda estamos solicitando de cada um dos irmãos que deixe ali as suas sugestões, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, nos ajude a termos e conquistarmos mais tempo e para podermos aprimorar as nossas aulas, onde nós poderemos acrescentar alguns acréscimos, vídeos e escritos que poderão facilitar o seu entendimento, né? Porque a gente poderia colocar alguns gráficos, alguns cronogramas que facilitariam isso. Mas, para isso, nós temos que atingir um número X de inscritos, né? Então, nós pedimos para que você esteja aí contribuindo conosco para que a gente possa ter maior liberdade para expor essa matéria. Ok? Compartilhe, né? Convide pessoas, passe esse vídeo para amigos, irmãos, familiares, né? Vamos conhecer mais sobre os ensinamentos da Palavra de Deus e caminharmos juntos nesse propósito. Que Deus abençoe os irmãos e até na próxima terça-feira, em nome de Jesus.